Jesus, ele fala que há dois caminhos, né? Que há dois caminhos na vida. A paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe vocês grandemente, tá? Eu me chamo Messia, né? E estou trazendo para vocês hoje, né, aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Faz tempo, né? Faz algumas semanas, muitas semanas que eu não coloco vídeo. Estava doente, mas glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, né? E a palavra de hoje, ela fala sobre dois caminhos para a vida, né? Jesus, ele fala sobre esses caminhos. Caminho, né, largo e o caminho estreito. Porta larga e a porta estreita. E essa passagem, ela se encontra lá no livro de Mateus 7. Deixa eu ler para vocês aqui, tá? Mateus 7, 13 e o 14. E também se encontra no livro de Lucas 13, 24. E diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. O 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus, ele está falando aqui, né? Que há dois caminhos, né? Dois caminhos, a porta larga, a porta estreita, né? O caminho largo e o caminho estreito. E o caminho largo, né? Aquele fácil, aquele que muitos, né? Escolhem ele por ser fácil, por acharem ser fácil, né? Aquele que leva à perdição, aquele que leva para as coisas da carne, né? As coisas da carne, para as facilidades que se encontram na vida, por caminhos, né, que, que acham que é o melhor. E na verdade não é. Na verdade é um caminho que leva à perdição, que leva à morte, né? Que leva à morte espiritual. Que esse caminho, né? Essa porta larga. A palavra diz que Jesus diz que são muitos que escolhem entrar por elas. E é verdade, né? Nós sabemos que estão muitos. Esse caminho fácil, esse caminho que o mundo oferece, que o inimigo oferece para as nossas vidas, né? Muitos têm escolhido esses caminhos, porque para eles são um caminho bom, para eles são caminhos que levam para a alegria momentânea, né? Para os desejos da carne, os desejos da carne que levam para a perdição, que levam para a morte, que levam para a destruição da nossa alma, do nosso espírito. Então, a porta larga, o caminho largo representa, né, o caminho mais fácil para muitos, né? O caminho mais atraente, né? Mais atraente. E muitos têm se perdido nesse caminho. E muitos têm entrado nesse caminho e não têm conseguido sair dele. Esse caminho de perdição, esse caminho de dor, de alegria momentânea, mas a alma cheia de dor, o espírito cheio de dor, necessitando de cura, de restauração, de transformação. Mas a palavra diz que também há outro caminho. Jesus disse que também há outro caminho, pois são dois que ele fala, que é a porta estreita, né? O caminho estreito, onde poucos escolhem entrar. E são poucos que escolhem entrar por esse caminho. E cada dia nós temos visto isso, né? Cada dia as pessoas não têm querido entrar por esse caminho fácil, né? Por esse caminho difícil, aliás. A porta estreita,
ela representa um caminho difícil, né? Um caminho de disciplina, de, de deixar, né, os desejos, nossos desejos, e focar naquilo que vem do alto, né? Que é espiritual, a palavra do Senhor, a busca pelo Senhor, né? A oração, a adoração, a rejeitarmos tudo aquilo, né? Que desagrada ao Senhor e fazermos somente a vontade de Deus. Essa é a difícil, onde o crente ele passa por lutas, né? O crente ele passa por muitas lutas, muitas dificuldades, muitos desertos, muitas provas, por situações que muitas vezes nós perdemos um pouco até a fé, né? Mas o Senhor é aquele que nos levanta, né? E o Senhor está conosco em todo o tempo, em todos os momentos, em cada deserto, em cada situação, Deus está conosco. Jesus Cristo está ali, ó, segurando nas nossas mãos. Diferente daqueles que andam no caminho fácil, né? Aqueles que andam no caminho estreito, na porta estreita, está ali. O Espírito Santo ali em todo o tempo, falando ao seu coração, ajudando, né? É um caminho árduo, mas é o caminho que leva para a vida, não para a morte, que leva para a vida eterna, né? E esse caminho nos leva até Cristo, nos leva aos céus. Então, qual caminho você quer? Você tem escolhido o caminho fácil que leva à perdição, que leva à morte, ou o caminho difícil que leva à vida eterna? Essa é a reflexão que o Senhor colocou no meu coração hoje. Então, que nós venhamos, né, nos alegrar por passarmos pelo caminho difícil, até chegar na morada celestial, né, na vida eterna. Amém? Deus abençoe vocês grandemente, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, Senhor. Que entra, Senhor, nossa alma, no nosso espírito, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas que irão assistir esse vídeo, que o Senhor vai falar com elas. Que vidas venham ser transformadas, Senhor. Que nós venhamos nos olhar, Senhor, e ver onde estamos errando, Senhor. Qual caminho nós temos percorrido, Pai? Se é o mais fácil, mais difícil, Senhor. Que nós venhamos buscar o caminho, o teu caminho, Senhor, que é aquele difícil aos nossos olhos, como ser humano, mas que é aquele que nos leva, Senhor, a Ti, todos os dias. Nos ajuda em todos os momentos, Senhor, continua conosco em cada momento da nossa vida. Não nos deixa, Senhor, voltar para o caminho fácil, mas que nós continuemos, Senhor, seguindo pelo caminho estreito, pela porta apertada, para que nós venhamos chegar até a Ti, Pai. Abençoa cada vida, Senhor, abençoa a minha família, a minha vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, minha gente, e Deus esteja abençoando vocês grandemente. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, né? E lembre-se, né? O caminho certo para escolher é o mais difícil. Aquilo que é fácil é em todas as áreas das nossas vidas. Tudo aquilo que vem fácil demais é algo que escorre pelas nossas mãos depois. Assim também é a nossa salvação, né? Assim é tudo aquilo que vem fácil, o caminho fácil. Ele vai escorrendo pelas nossas mãos, assim, né? Ele não tem alicerce, né? Ao contrário do caminho difícil, onde tem um alicerce, é firme, nós sabemos aonde nós iremos chegar. Amém? Então, Deus abençoe vocês grandemente, a paz do